Boa tarde. Boa tarde a todos que vão chegando. Em seguida, vamos iniciar nossa reflexão de hoje. Quem quiser mandar um alô por aqui nos comentários. Oi, Janete, tudo bem? Andrew, um abraço para todos. Uma alegria estar aqui. Arlete, um abraço. São 16 horas. Vou convidá-los a fazer uma prece para nós iniciarmos o nosso encontro dessa tarde, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, com o céu azul, um solzinho. Vamos nessa? Vocês me acompanham fazer uma prece? Senhor da vida, divina luz do universo, queremos agradecer a oportunidade da vida, agradecer essa tarde abençoada que nos oportuniza a reflexão, aprendizado, experiências aqui na Terra e recordar a figura do amigo e mestre de todas as horas, Jesus. Que a sua vibração amorosa nos envolva a todos, alcançando a cada um dos nossos lares, a cada um de nós onde estamos, que nos conectamos agora pelo pensamento, pelas vibrações nessa prece, rogando que os benfeitores espirituais visitem a cada um dos lares, ali renovando os fluidos, transformando a vibração do ambiente, que nós, através da reflexão, possamos renovar a nossa esperança, refletir, extrair aprendizados para a nossa vida e sairmos ao final da reflexão um pouquinho melhores do que agora quando estamos chegando. Agradecemos a direção espiritual, os benfeitores do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, pelo trabalho, pelo amparo, por essas irradiações. E em nome de Deus, e envoltos nas vibrações do nosso Mestre Jesus, nós vamos iniciando a nossa reflexão dessa tarde. Que assim seja. Bom, então, muito boa tarde mais uma vez para todos que vão chegando. Aqui quem está falando é Felipe Mascarenhas, aqui de Porto Alegre também, trabalhador do Centro Espírita Leão Denis. E é uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês, apesar de ter estado aí já várias vezes presencialmente, mas agora estamos aqui juntos pela internet. E nós agradecer a Janete pelo convite, né, de estar aqui, dar um abraço. E separamos para a tarde de hoje uma reflexão que está no Evangelho de João, no capítulo 1, lá no comecinho do Evangelho de João, no versículo 38. Oh, obrigado, valeu. Tá friozinho aqui também. Essa passagem do Evangelho de João que nós escolhemos, que na verdade extraímos somente a pergunta que Jesus faz nessa passagem do versículo 38.
Porque é uma pergunta, imagine assim, vamos imaginar que nós tivéssemos a oportunidade de nos deparar, assim, estamos caminhando em algum lugar e na nossa vida nos deparamos com a figura de Jesus. Para um pouquinho e tenta imaginar essa situação, a gente se encontrando com Jesus. E aí imagina que Jesus olha na tua direção e te endereça uma pergunta e te faz uma pergunta. Imagina como é que a gente responderia uma pergunta feita por Jesus, sabendo que o mestre, quando faz uma pergunta, ele não fala simplesmente a pergunta dele, ela é profunda porque alcança não só a nossa casca, o ser material, né, o corpo físico, essa personalidade que eu envergo hoje, o Felipe, que tem toda uma característica dessa reencarnação. A pergunta de Jesus ela é profunda porque ela se estende ao nosso ser profundo, ao nosso ser interior, né? Aquilo que nós somos em essência. Então é pergunta que atravessa para muito além de uma única experiência material, de uma única reencarnação. Então aqui a pergunta que é feita no momento em que nós vemos ali no Evangelho João Batista, que é o precursor do trabalho do Cristo, que é aquele espírito que vem, que encarna naquele contexto, que é primo de Jesus, que prepara o terreno para a chegada e para o trabalho de divulgação do Cristo, para a vivência de Jesus. João Batista vem preparando os caminhos, falando a verdade, falando para aquelas criaturas de realidades espirituais profundas, preparando o terreno. E daqui a pouquinho a gente vai voltar nisso. E João Batista, por ser esse pregador, esse divulgador, esse espírito enérgico, que a sua vida toda era um símbolo do ser em trabalho, em luta consigo mesmo, como o próprio Emmanuel e como Humberto de Campos vão dizer na mediunidade de Chico, nas obras do Chico, lá no livro Boa Nova, o João Batista é também um símbolo da criatura na sua trajetória evolutiva em luta para vencer as suas más inclinações, para vencer a si mesmo. E João Batista, então, é claro, tinha aqueles companheiros que o seguiam, que procuravam seguir João Batista e aprender com ele, eram discípulos de João Batista. E nesse momento aqui do Evangelho, nós estamos vendo a descrição seguinte: João Batista está com 2 discípulos e Jesus passa caminhando, passa, né, circulando por aquela região. E quando João Batista observa aquilo, ele aponta e fala que aquele, a partir de agora, aquele era o homem, aquele era o ser que os seus discípulos deveriam seguir. Que aquele era o Messias, era o Cristo que eles tanto esperavam. Então, aqueles 2 discípulos de João Batista começam a caminhar e seguir, ir na direção de Jesus. E aí Jesus vira-se na direção deles e faz a pergunta. Pergunta que atravessa os séculos e alcança o nosso coração hoje. Que buscais? Imagine só. Pense se fosse contigo, se fosse com cada um de nós. A gente ouve isso porque, em verdade, essa pergunta é feita a cada um de nós agora. Nesse exato momento, essa pergunta ecoa ao nosso ouvido. Quando nós vamos em direção ao Cristo, quando nós decidimos seguir nos passos do Mestre,
ele se volta na nossa direção e questiona e pergunta: que buscais? E há dois comentários do benfeitor Emmanuel, um deles que está no livro Caminho, Verdade e Vida, e o outro que está no livro O Espírito da Verdade, diretamente sobre essa pergunta. E quando Emmanuel vai comentar, ele nas duas mensagens dá diferentes focos. Na mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel dá um foco mais geral, mais amplo para a vida do espírito, para o grande caminho, para a longa trajetória evolutiva que nós atravessamos, vivenciamos na nossa experiência, falando que essa pergunta nos fala a pensar e refletir quais são os objetivos centrais da nossa experiência. Quando nós buscamos realizar algo, quando nós buscamos empreender alguma jornada, alguma construção na vida, na experiência, na matéria ou na vida espiritual mesmo, nos perguntarmos: o que nos move? O que mobiliza minhas forças naquela direção? Porque isso fala de autoconhecimento. Jesus, quando pergunta: que buscais para aqueles dois que vão na direção dele, é como alguém que nos pede um despertar, para e pensa. Por que você está caminhando nessa direção? O que te mobiliza a buscar seguir essas lições? E na mensagem do Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel dá esse tom mais geral para a jornada evolutiva do espírito e fala da nossa experiência nas diferentes escolas religiosas através das nossas várias reencarnações. Eu vou pedir licença para vocês, que eu preparei meu mate. Acho que muitos aí talvez estejam com o seu chimarrão. E eu vou tomar o meu mate aqui também enquanto a gente vai conversando. Nessa mensagem ele fala da nossa experiência através das várias reencarnações nas diferentes escolas religiosas. E que nós, por vezes, vamos vivenciar a experiência religiosa sem pensar nos objetivos sublimes e profundos que nos movem naquela direção. Já na mensagem que o Emmanuel comenta, que está no livro O Espírito da Verdade, o foco é aos trabalhadores espíritas, para aquelas criaturas que já decidiram em aderir ao esforço de renovação, de trabalho com Jesus no campo do cristianismo redivivo, que é o Espiritismo, nos tempos atuais. Mas antes de chegar lá, eu separei aqui uma pergunta de O Livro dos Espíritos que é muito comentada, que nós frequentemente voltamos a ela e creio que ela sintoniza profundamente com essa pergunta de Jesus. Toda a nossa trajetória na Terra tem finalidades específicas. Nossa experiência de hoje, aqui reencarnados, tem as suas finalidades, os seus objetivos. Cada um de nós volta ao campo das experiências materiais com finalidades específicas. Muitas vezes nós conseguimos descobrir, nós conseguimos identificar nuances desse chamado, dessa missão que nos cabe. Quando falamos missão, queremos dizer com aquilo que cabe a cada um de nós. Mas será que nós temos buscado aquilo que viemos fazer?
Essa é a pergunta que nos cabe. Em cada situação, em cada movimento da nossa vida, é fundamental nos perguntarmos o que nos mobiliza, porque isso é jornada de autoconhecimento. Conhecer-se a si mesmo, conhecer o que nos mobiliza, o que nos move em cada experiência, é indispensável para que nós compreendamos, por exemplo, se o que nos move em determinada direção não é a vaidade, não é o orgulho, não é o egoísmo. Não são, na verdade, chagas que precisam ser lapidadas nos seus fundamentos, nos seus direcionamentos. Qual a pergunta do Livro dos Espíritos que eu separei? É a pergunta 919. Justamente na parte que vai falar do conhecimento de si mesmo. Quando Allan Kardec vai perguntar qual o meio prático que nós temos, que a criatura humana tem de melhorar-se a si mesmo, desde essa encarnação e resistir à atração do mal, aos impulsos ainda inferiores da nossa trajetória evolutiva. E aí a resposta é bastante conhecida e trabalhada. Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Pois bem, faz uma referência à filosofia antiga, não é? Mas então Kardec vai perguntar, mas assim, como que de forma prática a gente entende isso? Mas conhecer a si mesmo não é algo tão simples. Como que nós podemos fazer isso? Qual seria o meio de fazer isso? E aí, o Espírito de Santo Agostinho vai nos levar naquela resposta que fala que jornada de autoconhecimento, jornada de transformação interior, trabalho de renovação de sentimentos, de educação de sentimentos, demanda dedicação, esforço. Evolução espiritual pede lucidez de nossa parte. Por isso, responder que buscais a pergunta é fundamental para que nós saibamos por que estamos caminhando na direção de Jesus. O que é que nós buscamos ao nos aproximar das lições do Evangelho? O que é que eu busco quando vou ao centro espírita? Nós estamos vivendo um momento agora em que estamos precisando ressignificar mesmo a nossa presença no centro espírita. A nossa relação com o conhecimento espírita, porque agora nós estamos passando momentos em que precisamos estar mais nos nossos lares, convidados a transformar os nossos lares em templo do Espírito. Tantas vezes falávamos disso e agora a experiência nos conclama a isso, a vivenciar onde nós estamos. Essa experiência profunda de espiritualização de cada circunstância da vida. Então, jornada interior, reconhecer em mim quais são as minhas buscas essenciais, demanda dedicação. É um trabalho, é trabalhoso. Por vezes, nós queremos seguir simplesmente porque alguém disse, aquele é a quem vocês devem seguir. Às vezes alguém nos diz, olha, o Evangelho é o caminho. E aí nós nos aproximamos, vamos em busca. Mas o Cristo se volta na nossa direção e pergunta, o que buscais? O que é que vocês estão buscando? Porque é alguém que nos conclama a evolução lúcida e desperta. Eu não vou ali simplesmente porque alguém me disse, mas porque eu vou compreender e vou de forma desperta e lúcida naquela direção. Então, o Espírito de Santo Agostinho, respondendo à pergunta de Kardec, vai recomendar que, recordando a experiência que ele teve na reencarnação, que ao final de cada dia, a criatura
repassasse os seus atos, os seus gestos, fizesse uma análise das emoções que lhe despertaram em determinadas experiências. Puxa vida, de manhã cedo eu tive aquela experiência no trabalho, ou estava em casa e naquela circunstância me despertou uma irritação. Por que eu me irritei com aquela situação? Quais são os motivos que me levam a me irritar com aquela circunstância? Puxa, em tal situação eu senti uma raiva, um ímpeto impulsivo. Por quê? O que me fez sentir aquela emoção? O que me desperta a raiva? O que me desperta a irritação? A recomendação do Espírito aqui de Santo Agostinho é esse processo de todos os dias. E aí é trabalhoso. É trabalhoso mesmo. Porque requer dedicar algum tempo para conhecer-se, para analisar-se. E aí ele diz assim: aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede, Deus o assistiria. Então, imagina, ao final do dia, eu dedicar uma prece e pedir a Deus e ao Espírito que me ampara a trajetória evolutiva, me auxilia. Eu quero me conhecer, eu quero reconhecer nas situações que eu vivenciei hoje, eu quero reconhecer o que eu preciso modificar. Por que eu agi desta forma? Quais traços em mim que eu preciso modificar? E aí ele diz: crede, com essa prece, com essa busca incessante, você estará amparado e assistido pelos teus mentores espirituais. A providência divina te enviará luzes a fim de que você possa transitar por essa caminhada, por essa jornada de autoconhecimento. E ele segue dizendo: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Se a gente ouve a pergunta de Jesus, o Espírito fala, Santo Agostinho, faça perguntas a si mesmo, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, se fosse feita por outra pessoa, você repreenderia, você censuraria, você diria, olha, você faria crítica, ó, aquela pessoa fez tal coisa. Se o que você fez, você visse outra pessoa fazendo, como você reagiria? Então, fazer perguntas a si mesmo. Escrever lá perguntas a si mesmo. Por que eu fiz tal coisa? E pedir na prece que Deus nos inspire as respostas. Lembrando o poema de Alta de Souza, que está no livro Parnaso de Além. Estou apontando para cá porque o livro está aqui em cima do meu lado. O livro Parnaso de Além Túmulo, Alta de Souza diz, né? Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Naquele poema de autoconhecimento, mensagem fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Depois fala, né? Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Então, porque quando a gente começa a cultivar a prece, a autoanálise, as perguntas sinceras, com a coragem de reconhecer em nós as nossas limitações, as nossas inclinações, às vezes motivações egoísticas, motivações vaidosas, motivações orgulhosas,
sem que nós sejamos envolvidos nessa negatividade, mas com a coragem de realizar a transformação interior, pedindo o amparo do nosso mentor espiritual, de Deus, e buscando no estudo, na meditação, na reflexão em torno do Evangelho, as bases e o roteiro seguro, vão se abrindo em nós caminhos de autoconhecimento e de iluminação interior. Porque daí começamos a seguir nos passos de Jesus de forma lúcida e desperta. Ele ainda diz: examinai o que pudestes ter construído, trabalhado ou realizado contra Deus. E aqui, o que é que nós podemos ter feito em oposição às leis divinas? Depois, contra o vosso próximo. O que é que eu fiz contra o meu próximo nesse dia de hoje? E, finalmente, o que eu fiz contra mim mesmo nesse dia de hoje? As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência. Ufa, hoje foi um dia em que eu me esforcei, né? Hoje no dia as coisas foram bem. Ou a indicação, olha que bonita essa frase, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Ou vai mostrar para nós chagas que nós precisamos olhar com carinho e aplicar bálsamos, remédios, realizar um trabalho de transformação interior. E aí ele diz: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas aí na pergunta, na resposta que Santo Agostinho vai dando, ele ainda surge, né, a indagação: mas como é que nós podemos analisar a nós mesmos se muitas vezes nós não temos sequer um padrão de conduta? Às vezes, para o egoísta, o gesto egoísta nada mais é do que amor próprio. Às vezes, para o vaidoso, aquela situação é tranquila, é normal. Às vezes, para o cruel, a crueldade é um padrão. Como é que nós podemos identificar? E aí entra o fundamental passo do estudo do Evangelho, da prece, da coragem de reconhecer o Cristo como padrão da nossa vida, como busca incessante pela vivência de cada instante. E ele ainda diz, Santo Agostinho ainda diz: procurai também saber, olha que interessante a proposta que ele faz, procurai saber o que pensam, o que das nossas ações pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo, E aqui eu queria fazer um comentário de uma experiência. Boa tarde, William. Tudo certo? Uma experiência que eu vivenciei um ano e pouco atrás. Um trabalho de autoconhecimento e de busca de compreender certas nuances da nossa vida, vivenciei uma proposta de que pedisse a alguns amigos que dessem algumas características que eles viam em mim e que enumerassem, mas com o pedido de que fosse com muita sinceridade. Então fiz isso para algumas pessoas que eram que eu tinha uma intimidade e que poderiam me dar a resposta sem o medo de melindre, sem nenhuma preocupação em que a pessoa que eu pudesse ficar melindrado ou que a pessoa fosse ter vergonha de dar esse feedback, essa percepção. E aí foi uma experiência muito interessante, porque algumas respostas que vieram, algumas percepções que vieram, eu já conseguia identificar. Já sabia, olha, isso é uma característica minha, isso eu tenho aqui. Mas outras que vieram em comum,
que apareceram de mais de uma pessoa que respondeu isso, eu não tinha percebido. E aquelas pessoas que mandaram identificaram. Então, é a proposta aqui que Santo Agostinho faz. Às vezes a gente perguntar para pessoas, olha, o que você acha? E estar aberto a receber e a ouvir e a se analisar. Por que eu estou ouvindo isso? Por que a percepção... E aqui é importante pensar o seguinte, não é que nós vamos viver preocupados o tempo inteiro com o que o outro pensa de nós, mas é um trabalho de perguntando a algumas pessoas, como a proposta que Santo Agostinho faz, ouvir qual a percepção que o outro tem de mim, porque às vezes falará muito mais do que a nossa própria percepção. Né? Então, às vezes alguém pode dizer assim, você fica tão irritado nessa circunstância. Aí eu vou perguntar, por quê? Por que será que isso me causa essa irritação? E aí, na busca da prece, na busca da leitura edificante, na busca do estudo sincero e dedicado do Evangelho, de uma obra salutar que venha me renovar o ponto de vista, me abrir novos horizontes para a vida espiritual, para as realidades da vida, poderíamos trazer aqui, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, obras de André Luiz, aí o livro da nossa amiga aqui, né, Algemas da Alma, da Janete, entre tantas obras que nos auxiliam a transformar a nossa a visão da vida e vão nos colocando em padrões de sintonia em que nós vamos nos abrindo até para as inspirações dos benfeitores espirituais nos auxiliarem nessa caminhada, nessa trajetória. E aí, o Santo Agostinho ainda diz assim, formulai, pois, de vós para convosco perguntas, questões nítidas e precisas e não temais multiplicá-las, fazer mais perguntas sobre si mesmo, porque isso é o processo de autoanálise. Justo é que se gastem alguns minutos todos os dias para conquistar uma felicidade eterna. Por quê? Se há um grande objetivo de estarmos na Terra, é que todas as experiências que nós estamos vivenciando sejam experiências que tenham como finalidade a nossa transformação interior, o nosso autoconhecimento, porque é o grande caminho da evolução, da nossa transformação. E aqui, nesse ponto da nossa reflexão, eu busco a mensagem que o Emmanuel nos traz para encaminhar a nossa reflexão para o final, a mensagem que o Emmanuel traz comentando esse versículo, na verdade, a pergunta que buscais e que ele endereça aos corações que buscam hoje o trabalho nas lides espíritas. Vamos nessa? Vamos nessa jornada? Está lá no livro O Espírito da Verdade, o Emmanuel diz assim: essa simples indagação do Senhor aos dois discípulos que o seguiam é dirigida presentemente, olha só o que Emmanuel está dizendo, a todos os lidadores do Espiritismo diante da boa nova renascente no mundo. Então, quem está aí agora acompanhando junto conosco, essa pergunta é para todos nós. O Emmanuel está dizendo, hoje essa pergunta se endereça a todos os lidadores do Espiritismo, quando buscam a Boa Nova, o Evangelho. O obreiro modesto da assistência fraternal, que exprime
a voz superior a reclamar-lhe os frutos na colheita no bem. Ao colaborador da propaganda doutrinária, quem aí trabalha na divulgação do Espiritismo? Quem aí é do movimento espírita e trabalha na divulgação do Espiritismo? A esse representa a interpelação incessante acerca da tarefa de resguardar a pureza dos postulados que consolam e instruem. Então, para quem trabalha na divulgação do Espiritismo, a pergunta serve como um alerta, uma recordação, uma lembrança de que o foco principal é consolar e instruir. Ao orientador das assembleias de nossa fé, é a pergunta judiciosa quanto à qualidade do esforço no cumprimento dos deveres que lhe cabem. Qual a qualidade do meu esforço? Qual tem sido essa qualidade? Olha essa pergunta, né? O que é que eu estou buscando quando vou lá no centro espírita? Quando eu vou para o grupo de estudo, para o grupo mediúnico, para o trabalho do passe, para o atendimento fraterno, para o trabalho social, para a distribuição do alimento, para a distribuição das roupas, da vestimenta, para o acolhimento. Ao servidor, quem aí é evangelizador, evangelizadora da infância e juventude? Ao servidor da evangelização infantil, surge a interrogação do Divino Mestre qual brado de alerta relativamente ao rumo escolhido para a sementeira de luz. Ao portador da responsabilidade mediúnica, aos médiuns aí, os médiuns trabalhadores, né, dos grupos mediúnicos, ao portador da responsabilidade mediúnica, inquire, pergunta a Jesus pela aplicação dos talentos que lhe foram confiados. Ao aprendiz incipiente da oficina espírita cristã, quem aí está nos grupos iniciantes do estudo, quem está chegando no Espiritismo agora, quem está começando a conhecer a doutrina, está começando a entrar nos trabalhos, ao aprendiz incipiente da oficina espírita cristã constitui adequada sindicância quanto à sinceridade que traz consigo, alertando para os deveres justos. A criatura que desperta em mais altos níveis da fé raciocinada, sob a interpelação do Senhor, soa, ecoa a pergunta de Jesus como sendo convite às obras em que se afirme a caridade real. Caridade verdadeira, na sua mais ampla acepção, como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Assim, escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre... Gente, olha só o que o Emmanuel está trazendo aqui. Convocando-nos à coerência entre o ideal e o esforço. Ideal e o esforço. Por isso, o que é que tu está buscando? Qual é o teu ideal? Meu ideal é servir ao Cristo, é trabalhar no bem, é me transformar interiormente, é amar o próximo como Jesus nos amou, é amar os inimigos, perdão das ofensas, indulgência, caridade, e todas as bem-aventuranças. Esse é a minha busca, é meu padrão de conduta. Então, o Cristo nos convoca a cada novo dia, em cada singela experiência, sintonizar o nosso ideal
com a nossa ação, com a nossa prática, com o nosso esforço, entre a promessa e a realização. Então, quais são as minhas promessas e o que eu tenho realizado? É o esforço de cada dia. Analisa o que fazes. Viu? É sempre o convite à autoanálise. É o convite assim, ó, desperta. Se for seguir o Evangelho, siga de forma lúcida, compreendendo, pensando no que está sendo feito. Pensa, analisa o que fazes, observa o que dizes. O que é que eu estou dizendo? Quais foram as minhas palavras hoje? Elas estavam em consonância com o Evangelho, com o Espiritismo? Elas fizeram bem para mim, fizeram bem ao próximo? Medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Às vezes nós poderemos nos assustar quando nos deparamos com as nossas reais aspirações. Mas é como diz Santo Agostinho, talvez a gente identifique aí chagas que precisam ser curadas. Não se assuste, não temas. Não temas reconhecer o que em nós precisa ser mudado. Não tema reconhecer o egoísmo. Não tema reconhecer a vaidade, a irritação, mas toma isso como caminho de cura interior, de autotransformação. Que resposta forneces à pergunta de Jesus, do Senhor? Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o verbo da verdade incide sobre vós cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Qual é a nossa grande busca? E aí? Precisamos nos perguntar todos os dias, em cada ação que nos mobiliza, que nos move. O que é que nós estamos buscando? Em cada prece, em cada nova ação nossa, em cada esforço, no esforço de cada dia. É essa incessante jornada de autoconhecimento. A prece nos abrirá caminhos, nos auxiliará na lucidez, na sintonia com os nossos mentores. A leitura nos auxiliará a ter bom senso, a compreender caminhos, estratégias de autotransformação. O culto do Evangelho no lar, a prática do Evangelho no lar. São tantos recursos que nos auxiliam nessa grande trajetória de transformação interior. Então, eu agradeço muito a atenção de todos que nos acompanharam e gostaria de convidar para fazermos a prece de encerramento. Vamos nessa? Agradecer os nossos amigos, a todo mundo que está acompanhando aí, a Janete, Iraci, um abraço também. Antes de fazer a nossa prece, eu vou aqui tomar mais um chimarrão. Mas vamos então agradecer a Deus pela oportunidade de reflexão, pedindo aos nossos benfeitores espirituais que nos fortaleçam nessa jornada de autoconhecimento, de busca por trabalhar as nossas tendências inferiores, a fim de que a nossa essência espiritual mais profunda possa brilhar, de que aquelas máscaras que às vezes vamos criando como estratégias de defesa, como estratégias às vezes desastrosas de busca da felicidade,
que essas máscaras se desfaçam e nós possamos nos conhecer e seguir o Cristo de forma lúcida e desperta. Te agradecemos, mestre e amigo, pelo amparo de todas as horas. E rogamos que os teus mensageiros adentrem os lares de todos que nos acompanham nessa hora, que cada um dos lares sejam visitados, que os trabalhadores espirituais do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina possam deixar em cada lar, como símbolo de fluidos salutares, de vibrações renovadoras, uma bela flor, irradiando um perfume, e que ela se estenda aos nossos corações como um sublime convite a fazer com que de nossas mãos possa espargir-se o perfume da caridade e do trabalho no bem. Obrigado, Senhor, por cada instante. Obrigado pela vida, pelas oportunidades, mesmo pelos desafios e pelas dores que chegam em nossas vidas, que elas sejam molas propulsoras da nossa transformação. Obrigado por cada dificuldade, por cada dor, por cada desafio. E obrigado pela tua luz, pelo amparo, por esse sol abençoado de hoje, e que a tua luz seja a grande condutora e a grande guia dos nossos passos. Assim, nós agradecemos imensamente em teu nome, em nome de Deus, em nome de Jesus. Encerramos o nosso encontro dessa tarde. Que assim seja. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu? Tchau.